O abandono dos indígenas em Roraima não se restringe somente dentro das áreas indígenas, dentro de suas malocas, no seu habitat natural, mas também nas feiras públicas, nas ruas da capital. Sem um órgão fiscalizador que faça seu papel, eles vagam, pedem esmolas e, com o que ganham, compram bebidas alcoólicas. Os Yanomamis vivem prosperamente na floresta amazônica, mas atualmente enfrentam a ameaça da destruição de sua terra pela intensa presença de garimpeiros ilegais. Eles lutam pela proteção da terra e contra o genocídio. Os Yanomamis são um dos maiores povos indígenas relativamente isolados da América do Sul. Eles vivem na floresta e montanhas do norte do Brasil e sul da Venezuela. Com mais de 9,6 milhões de hectares, o território Yanomami no Brasil é o dobro do tamanho da Suíça. Na Venezuela, os Yanomamis vivem na reserva da biosfera Alto Orinoco, com 8,2 milhões de hectares. Juntas, essas regiões formam o maior território indígena coberto por floresta de todo o mundo. Durante a década de 1980, os Yanomami sofreram imensamente quando cerca de 40 mil garimpeiros brasileiros invadiram suas terras. Em apenas 7 anos, 20% dos Yanomami morreram. No Brasil, a área foi finalmente demarcada em 1992 e ficou conhecido como Parque Yanomami. O Dicilerte foi criado pela Lei de número 9.836, do dia 24 de setembro de 1999. A estrutura de atendimento de DICEI, o Distrito Sanitário Especial Indígena, é promover a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolver atividades administrativas gerenciais necessárias à prestação da assistência com controle social. No Brasil, são 34 DICEI, divididos estrategicamente por critérios territoriais, tendo como base a ocupação geográfica das comunidades indígenas. O órgão é coordenado pelo governo federal. Esquecidos, a causa dos Yanomami veio à tona após a visita do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a uma comunidade em Roraima, onde a falta de assistência a esse povo resultou em mortes, fome e doenças. Com isso, coordenadores dos distritos foram exonerados. O ministro Roberto Franco determinou, por intermédio da petição 9.585, que autoridades do governo Bolsonaro sejam investigados no caso dos Yanomami e de outras comunidades indígenas por possíveis práticas de genocídio, desobediência, quebra de segredo de justiça e crimes ambientais. Já o presidente Lula também, através do decreto assinado na última semana para combater o garimpo ilegal, autorizou a aeronáutica a controlar o espaço aéreo sobre o território indígena Yanomami em Roraima. Aviões e equipamentos de apoio à mineração ilegal poderão ser interditados por agentes da Polícia Federal, do IBAMA e de demais órgãos do governo, nos casos em que forem constatadas atividades ilícitas. Um ofício enviado em caráter de urgência no último dia 30 por um grupo de 5 defensores e defensoras públicas federais da Defensoria Pública da União ao ministro de Defesa, José Múcio, e da Justiça, Flávio Dino, relataram que apenas 2 helicópteros das Forças Armadas estão dando apoio logístico aos servidores da FUNAI e também da CESAI, dentro da terra indígena Yanomami, no enfrentamento à crise sanitária. Para atender os Yanomami, foi montado o hospital de campanha pela aeronáutica dentro das dependências da Casa de Saúde Indígena, a CASAI, aqui em Roraima. Porém, o local conta com 6 leitos apenas para fazer o atendimento aos indígenas que estão em observação. Para internação, ainda não há um local disponível.
Foi publicado também na última terça-feira no Diário Oficial da União um decreto do governo federal que determina ações de enfrentamento da emergência em saúde pública e de combate ao garimpo ilegal no território Yanomami. O decreto autoriza os ministros de Defesa, Saúde, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome dos povos indígenas a tomarem providências e mobilizarem recursos para enfrentar a situação. Roraima, em 2018, elegeu Joêmia Wapichana, com mais de 8 mil votos, mas ela não foi reeleita. Sem grandes projetos para o próprio povo, Joêmia, no poder, ocupou vários cargos, como secretária da Mulher. Fez parte da Comissão Permanente dos Direitos Humanos, Comissão de Minas e Energia, Comissão do Meio Ambiente e também da Comissão Externa e Acompanhamento da Situação dos Yanomamis e Huaicais. Esse último apenas no final do seu mandato, de maio de 2022 a novembro do mesmo ano. E agora, no governo Lula, Joêmia é nomeada presidente da Fundação Nacional do Índio, que tem como função promover estudos que identifiquem, delimitem, demarquem e regularizem as terras ocupadas pelos indígenas, monitorar e fiscalizar as terras indígenas, coordenar e implementar as políticas que visam a proteção aos povos que se encontram isolados e os recém-contratados, controlar e intervir em possíveis impactos ambientais ocasionados por fatores externos às terras indígenas, monitorar as políticas voltadas à seguridade social e educação escolar indígena e possibilitar o incentivo positivo e o apoio aos processos educativos comunitários tradicionais e de participação e controle social. Sem políticos expressivos em Roraima, que possui a maior quantidade de Yanomami no país, que esboçem projetos ou leis em prol dos indígenas do estado em geral, a realidade desse povo será apenas uma dizimação.